Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, eu sou o professor Carvalho e para você não entrar numa fria, vamos falar sobre trigonometria. Muito bem, falemos agora sobre as relações trigonométricas inversas. Como assim? Vamos falar, por exemplo, que existe a definição de secante. Secante, no caso aqui, vem a ser o inverso do cosseno. A cossecante, que no caso vem a ser o inverso do seno, e a cotangente, que vem a ser o inverso da tangente. Bom, aí você deve estar pensando, prof, tá errado isso? Pô, a secante, né, tinha que ser o inverso do seno, que aí eu associava, né? E cossecante, o inverso do cosseno, que aí as iniciais ficava tudo igual, correto? Só que não, honorável. Pelo seguinte, se você juntar as iniciais, as coisas não vão cheirar bem. Como assim? Explico. Se você disser que a secante é o inverso do seno, isso vai lembrar CC. E CC não cheira bem. Ainda mais se for cossecante com cosseno. O cheiro é pior ainda, ok? Então lembre-se, na hora da prova, que coisas que não cheiram bem, né, não vão fazer você se dar bem na prova. Tá ok? Muito bem. Então, no caso aí, continuando, nós vimos que existe, né, o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso para todo e qualquer triângulo retângulo. Lembra? Muito bem. Se a gente dividir essa relação de Pitágoras por A ao quadrado, vai ficar assim. O B sobre o A, ambos elevados ao quadrado, mais o C sobre o A, também elevado ao quadrado, isso igual a A ao quadrado dividido por ele mesmo, dá 1. Ora, só que a gente já viu, né, na trigonometria do triângulo retângulo, que seno do ângulo alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa, B sobre A. A gente também viu que cosseno vem a ser o cateto adjacente, está ao lado do alfa, C sobre A. Então, se eu substituir B sobre A por seno e C sobre A por cosseno, nós teremos então a chamada relação trigonométrica fundamental. E é fundamental que você conheça essa relação, uma vez que ela é muito utilizada aí nas provas. Muito bem. Se eu pegar essa relação fundamental e dividir toda ela por seno ao quadrado, nós vamos achar uma relação decorrente, uma consequência que é a seguinte. Seno ao quadrado dividido por ele mesmo dá 1. Cosseno ao quadrado dividido por seno, bom, se fosse seno sobre cosseno, isso seria quem? A tangente. Como é o contrário, cosseno sobre seno, o inverso da tangente, quem é? Sim, ela mesma, a cotangente. Então, isso igual ao inverso do seno, cuidado para não cheirar mal, né? O inverso do seno vem a ser a cossecante ao quadrado. Muito bem, se eu pegasse essa relação fundamental agora e dividisse toda ela por cosseno ao quadrado, como é que ficaria? Teríamos seno dividido pelo cosseno, isso é a tangente, né? No caso, cosseno ao quadrado dividido por ele mesmo daria 1. E o inverso do cosseno, no caso aí, cuidado para não cheirar mal, né? O inverso do cosseno vem a ser a secante ao quadrado, ok? Muito bem. Então, no caso, vamos ver aí uma questãozinha, né, de prova da SpaceX, onde aparecem essas relações inversas. Então, aqui, por exemplo, ele nos diz que a cossecante de x é igual a 5/4 e que esse ângulozinho, o seno, pertence ao primeiro quadrante. Muito bem. Então, a nossa preocupação aqui, a princípio, não vai ser com relação a sinais, mas sim com relação ao valor desta expressão. Então, vamos ver o seguinte. Cossecante, a gente acabou de ver, né? Que seria quem? Seria, então, o inverso do seno. Então, se o inverso do seno, no caso aqui, é igual a 5/4, é a mesma coisa dizer que o seno, então, desse ângulo x valeria quem? O inverso de 5/4 como sendo 4/5, ok? Bom, mas para a gente achar um seno igual a 4/5,
num triângulo retângulo, por exemplo, o que nós deveríamos ter, né? Bom, então se eu tenho um triângulo retângulo com esse ângulo x, para que o seno seja igual a 4/5, eu teria que ter um cateto oposto igual a 4 e uma hipotenusa igual a 5. Faz sentido? Aceitável, razoável, raciocínio? Espero que sim. Bom, então se nós temos um triângulo retângulo de lados 5 e 4, o restante seria quem? O terceiro lado, então, valendo 3, correto? Pois muito bem, então aqui na expressão ele pede o valor da tangente. Para achar então o valor dessa tangente, a partir disso daqui não é difícil. A tangente é o cateto oposto sobre o adjacente. Então nesse caso aí, a partir da figura, achamos a tangente valendo 4/3. E por fim o valor da expressão. Então nós teríamos 25 vezes o seno ao quadrado, então 4/5 ao quadrado vai ficar 16 sobre 25. 25 em cima e embaixo corta. Menos 9 vezes o valor dessa tangente ao quadrado. Tangente é 4/3 elevado ao quadrado fica 16 nonos. Então 9 de cima com o de baixo corta. E aí então nós teríamos 16 menos 16, o valor da expressão igual a 0, que vem a ser a letra C, a nossa opção correta.